Nesta entrevista, vamos conhecer a história de vida do senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, que assumiu o mandato como suplente do senador Waldir Raupp. O senador Tomás Correia nasceu no distrito de Ibuguaçu, no município de Granja, no Ceará, no dia 3 de fevereiro de 1950. Teve uma infância muito pobre. Filho de lavradores, com 15 irmãos, não frequentou a escola até completar 18 anos. Foi alfabetizado em casa por um carpinteiro amigo da família. Em 1968, aos 18 anos, mudou-se para Brasília, onde matriculou-se na Escola Rabelo da Vila Planalto. Sua trajetória é um exemplo de superação. Passo a passo, enfrentando toda a ordem de dificuldades, ele conseguiu formar-se em Direito. Anos mais tarde, foi aprovado no 3º lugar no concurso para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Foi transferido para Rondônia para exercer o cargo de defensor público e aí iniciou sua carreira política que o trouxe ao Senado Federal. Senador Tomás Correia, queria começar nossa conversa pedindo para o senhor relembrar os tempos de infância, aqueles tempos de vida dura lá no Ceará, no município em que o senhor nasceu. Eu nasci no município de Granja, no sertão do Ceará, e enfrentávamos naquela época muitas dificuldades, principalmente em razão da seca que ocorria de quando em vez. E meu pai era um pequeno agricultor, criava um pouquinho de gado, um pouquinho de animais pequenos, porcos, suínos, caprinos, ovinos, e plantava para sobreviver da plantação. Plantava um pouquinho de algodão, um pouquinho de mamona, um pouquinho de milho, feijão, e nós todos trabalhávamos na roça ali com ele. Quando tinha bom inverno, produzia, a gente então tinha alguma safra e produzia alguma coisinha para comprar as coisas de primeira necessidade. E quando a seca vinha, a gente sobrevivia com o que armazenava durante o ano anterior, geralmente armazenando farinha, que era o que nós tínhamos lá com certa abundância. E meu pai dizia que para não morrer de fome tinha que ter farinha, que farinha você misturava com uma caça, com uma árvore que matasse, com qualquer coisa, enfim. Então nós vivíamos ali com essa dificuldade, com esse problema, e até que completamos a idade, de lá nós fomos para outros estados, para outros lugares, como é o caso de Brasília. E o senhor, como é que foi o seu aprendizado? Como é que o senhor se alfabetizou? Eu me alfabetizei com 18 anos, praticamente, oficialmente com 18 anos. Antes disso, nós tínhamos um carpinteiro que morava conosco, ajudando meu pai. E o meu avô também, meu avô morava próximo da nossa casa, sabia ler e escrever e nos ensinava as primeiras letras. Minha mãe também fazia isso. Mas quem realmente teve conosco mais tempo foi o carpinteiro, que trabalhava em casa fazendo porta, fazendo aquele serviço de carpintaria e nos ensinava a alfabetizar. Nos ensinava a ler, escrever, tinha a carta de ABC, depois a cartilha, e ele ia ensinando nós. Ele gostava de ler muito, tinha lá um dicionário, e ele ficava lendo aquele dicionário o dia todo, e quando estava trabalhando em carpintaria. E nos ensinava a ler e escrever, e então foi assim que nós aprendemos as primeiras letras em casa mesmo. O senhor e os seus irmãos também? Todos os irmãos. Nós éramos, meu pai, nós tínhamos... O senhor era o mais velho? Eu era o terceiro, eu sou o terceiro da família. Nós somos 8 por parte de pai e mãe, e mais 8 por parte só de pai, que meu pai era viúvo. Então, os pequenos, que eram nós 8, os últimos, nós ficávamos na mesinha em casa ali, estudando, aprendendo a ler, escrever, com o carpinteiro, ou com minha mãe, ou com meu avô também, que nos ensinava bastante. Era um cidadão muito inteligente e nos ensinava bastante. Mas foi assim que nós aprendemos, os primeiros contatos com as letras foram em casa com o carpinteiro. Era proprietário ou era empregado de fazer? Meu pai era proprietário, ele tinha uma pequena propriedade, nós temos até hoje lá, na zona rural, e ele vivia da produção de grãos, de cereais, e era proprietário da fazenda, do imóvel. Todos cearenses? Todos cearenses. E como é que foi a decisão de vir para Brasília? Na verdade, foi uma coisa interessante. Aqui tínhamos um deputado federal da minha cidade, o doutor Irmerino Arruda, que é meu amigo até hoje, está com 90 anos de idade. E ele era deputado federal aqui, criou uma cooperativa do Congresso. E trouxe o meu irmão mais velho para cá, para trabalhar com ele aqui. E daí nós viemos um atrás do outro. Veio ele,
meu irmão mais velho, depois veio o segundo e eu fui o terceiro a chegar. Eu cheguei aqui em 1968, no mês de julho. E aqui chegando, arrumei o primeiro emprego e comecei a trabalhar aqui em Brasília mesmo. E o senhor chegando aqui se matriculou pela primeira vez numa escola? Exato. Aí eu cheguei aqui em 68 e fui então orientado pelo meu irmão João Batista a me matricular na escola. E fui para a escola Rebelo, aqui na Vila Planalto, e na escola primária. E lá me matriculei no segundo ano primário, já que eu tinha alguma alfabetização, eu me matriculei no segundo ano primário nessa escola. E nesse período o senhor trabalhava na Cooperativa do Congresso fazendo o quê? Nesse período eu trabalhava na Cooperativa do Congresso, já era contratado, foi meu primeiro emprego. E meu primeiro emprego, na verdade, Armando, foi interessante, porque foi lavando o carro na garagem do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Então, eu até brinco, digo que... e brinco que era verdade, né? Eu quando lavava aquele carrão preto, aquele carro bonito, aquele carro... na época era o Itamaraty, era o Willis, Dodge Dart, Galaxy, eram os carros da moda naquele tempo, né? E o Senado tinha aquela frota de carro própria, né? Um carro muito bonito. E o meu grande sonho, na verdade, era ser motorista de um desses carros. Eu pensava, se um dia eu pudesse, eu queria ser motorista de um desses carros aqui do Senado. Felizmente, ou infelizmente, eu nunca cheguei a esse sonho, nunca pude dirigir um carro aqui no Senado, né? Mas hoje tenho a felicidade de estar aqui, representando o meu estado, o estado de Rondônia, com muita honra, substituindo um senador que eu considero um senador brilhante, que é o senador Valdir Raupp, e estou exercendo as funções de senador, me dando assim essa experiência extraordinária e uma visão de país, uma visão da nação, uma visão muito importante para o acúmulo dos conhecimentos que a gente vai obtendo aqui no Senado Federal. Senador, nós vamos fazer um intervalo e voltamos logo com a história de vida do senador Tomás Correia. Não perca!